A segunda multiplicação dos pães e o milagre da multiplicação da palavra. Uma visão tranquila. Vejo um lugar que não é nem uma planície nem uma montanha. Existem algumas montanhas a leste, mas elas estão bem distantes. Depois há um pequeno vale e pequenas elevações planas de terreno, como planaltos cultivados com grama. Eles parecem ser as encostas mais baixas de um grupo de colinas. O solo é bastante seco e nu. Há apenas grama curta e esparsa espalhada pelo solo pedregoso. Aqui e ali há um pequeno grupo de arbustos espinhosos muito baixos. O horizonte se abre amplo e brilhante para o oeste. Não consigo ver mais nada. Ainda é dia, mas eu diria que a noite se aproxima porque o céu ocidental está vermelho ao pôr do sol, enquanto as montanhas a leste já estão violáceas no crepúsculo incipiente. As fendas profundas também parecem mais escuras na luz fraca, enquanto as partes mais altas são tingidas de violeta. Jesus está de pé sobre uma grande pedra, falando a uma multidão muito grande dispersa no planalto. Seus discípulos estão ao seu redor. De sua elevada posição, ele domina as multidões de pessoas de todas as idades e condições sociais ao seu redor. Ele deve ter feito alguns milagres, porque eu o ouço dizer: deves louvar e agradecer àquele que me enviou, não a mim. E seu louvor não deve vir de lábios desatentos, como o som do vento sussurrante. O verdadeiro louvor surge de seus corações, e é o verdadeiro sentimento de seus corações, e é agradável a Deus, que aqueles que foram curados amem fielmente o Senhor. E os parentes daqueles que foram curados devem amá-lo da mesma forma. Não abuse do presente de sua saúde recuperada. Temam mais as doenças de suas almas do que as de seus corpos. E não pequeis, porque todo pecado é uma doença, e alguns deles podem causar a morte. Então, todos vocês que agora estão se regozijando, não destruam as bênçãos do Senhor cometendo pecado. Sua alegria chegaria ao fim, porque as más ações destroem a paz, e onde não há paz, não há alegria. Mas sede santos e perfeitos, como o Pai quer que sejais, porque Ele vos ama, e quer dar um reino a quem Ele ama. Mas somente aqueles que são perfeitos, por meio de sua lealdade à lei, entrarão em seu santo reino. Que a paz de Deus esteja convosco. E Jesus cai em silêncio. Ele cruza os braços sobre o peito e observa a multidão ao seu redor. Ele então olha ao redor para o céu claro, que está ficando cada vez mais escuro com a luz que se apaga. Ele está pensativo. Ele desce da grande pedra. Ele diz aos seus discípulos: tenho pena desta gente. Eles me seguiram por 3 dias. Eles não têm mais suprimentos de comida com eles, e estamos longe de qualquer aldeia. Receio que os mais fracos sofram demais, se eu os mandar embora sem alimentá-los. E como queres fazer isso, mestre? Você mesmo disse que estamos longe de todas as aldeias. Onde podemos encontrar pão neste lugar solitário? E quem nos daria tanto dinheiro para comprar o suficiente para todos? Não tens nenhum contigo? Temos alguns peixes e alguns pedaços de pão, o que sobrou da nossa refeição, mas não é o suficiente para ninguém. Se você der para aqueles que estão perto de você, haverá um tumulto. Você vai nos privar e não ajudar ninguém, diz Pedro.
Tragam-me o que vocês têm. Eles trazem uma cestinha com 7 pedaços de pão. Não são pães inteiros. Eles se parecem com fatias grossas de um pão grande. Os peixinhos são um punhado de coisas minúsculas queimadas no fogo. Façam com que a multidão se sente em grupos de 50 pessoas e digam-lhes para ficarem calmos e quietos se quiserem comer. Os discípulos, quer subindo em pedras, quer circulando no meio da multidão, ocupam-se em organizar o povo conforme o pedido de Jesus. Através de grandes esforços, eles são bem-sucedidos. Algumas crianças choramingam porque estão com fome ou com sono. Outras choramingam porque suas mães ou algum parente lhes deu uma bofetada para obrigá-las a obedecer. Jesus pega nos bocados de pão, não todos, um em cada mão, oferece-os, pousa-os e abençoa-os. Ele pega os peixinhos, são tão poucos que estão contidos na cavidade de suas longas mãos. Ele também os oferece, os coloca no chão e os abençoa. E agora pegue-os, contorne a multidão e dê a todos bastante. Os discípulos obedecem. Jesus de pé observa-os e sorri. A sua figura branca domina as pessoas sentadas em largos círculos por todo o planalto. Os discípulos avançam cada vez mais, distribuindo a comida o tempo todo. E a cesta está sempre cheia de comida. As pessoas comem enquanto a noite cai e há silêncio total e uma grande paz. Jesus me diz, e isto é outra coisa que incomodará os sábios difíceis, a aplicação desta visão evangélica. Não farei você meditar no meu poder e bondade, nem na fé e obediência dos discípulos, nada disso. Eu quero te mostrar a analogia do episódio com a obra do Espírito Santo. Veja, eu dou a minha palavra, eu dou tudo o que vocês podem entender e assimilar para nutrir suas almas. Mas vocês ficaram tão entorpecidos pelo cansaço e pela inanição que não conseguem assimilar todo o alimento que está em minha palavra. Vocês precisariam muito disso, mas vocês não são capazes de receber muito. Vocês são tão pobres em força espiritual. Ele os sobrecarrega, sem lhes dar sangue ou força. E o Espírito então opera o milagre para vocês, o milagre espiritual da multiplicação da palavra. Ele ilumina para vocês, e assim multiplica todos os seus significados mais secretos, para que vocês possam se alimentar dele e assim não caírem esgotados no deserto da vida. Assim vocês não devem se sobrecarregar com uma carga que os esmagaria sem fortalecê-los. 7 pedaços de pão e alguns peixes. Preguei durante 3 anos e, como diz o meu amado João, se todas as parábolas que contei e todos os milagres que fiz fossem escritos para vos dar um alimento substancial, capaz de vos levar até o reino, sem desfalecimento de fraqueza, toda a terra não bastaria para conter todos os volumes. E mesmo que tudo isso tivesse sido escrito, vocês não teriam lido tantos livros. Vocês nem mesmo leem, como deveriam, o pouco que foi escrito sobre mim. E é a única coisa que vocês devem saber, pois conhecem as palavras mais necessárias desde a sua infância. Então o amor vem e se multiplica. Também ele, que é um comigo e com o Pai, tem pena de vós que estáis morrendo de fome, e com o milagre que se repete ao longo dos séculos, multiplica 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes o alimento de cada palavra minha. Vocês assim têm um tesouro infinito de comida celestial. É oferecido a vocês pela caridade. Retirem sem medo. Quanto mais vocês tirarem dela, mais ela crescerá, pois é fruto do amor. Deus não tem limites em sua riqueza e possibilidades. Vocês são relativos. Ele não é. Ele é infinito em todas as suas obras e também em seu poder de dar a vocês, a cada momento e para cada evento, a luz que vocês precisam em qualquer momento particular. E como no dia de Pentecostes o Espírito infundido nos apóstolos tornou sua palavra compreensível para os partos, medos, citas, capadócios,
para os habitantes do Ponto, para os frígios, e tornou-a como sua língua materna para os egípcios, romanos, gregos e líbios, assim os consolarão quando chorares, os aconselhará quando pedirdes conselho, compartilhará sua alegria quando vos alegrares, por meio da mesma palavra. Oh, se o Espírito realmente vos elucidar a frase, vai em paz e não peques. Essas palavras são realmente uma recompensa para quem não pecou, são um alento para quem ainda é fraco, mas não quer pecar. São perdão para as almas arrependidas e uma reprovação suave e misericordiosa para aqueles que mostram apenas uma sombra de arrependimento. E é apenas uma frase, e uma das mais simples, mas quantos há no meu evangelho? Quantas que, como botões de flores depois de uma chuva e sol de primavera, abrem-se em grande número no ramo onde havia apenas um, e cobrem tudo para a alegria de quem o admira. Descanse agora. A paz do amor esteja convosco. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.